Esse assunto dos dons é um assunto importante. Eu venho me interessando por esse assunto há bastante tempo, quase 20 anos. Tem esse assunto chamado a minha atenção. Eu me lembro que quando terminei o curso de teologia, eu já tinha estudado alguma coisa mais profundamente sobre os dons e começou a me incomodar, depois me incomodar no bom sentido, né? Depois eu fui fazer um mestrado em 90. Olha só. Qual foi aquela palavra que você falou aqui, que você disse que nem todo mundo sabe, porque é antiga? Armazém, não sei o quê. Mercearia. Mercearia. O que é mercearia? Me explica aí. Brincadeira. Eu sei o que é mercearia. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo da mercearia, fica tranquila. Tem um pessoal aí que não é, né? Mas eu sou. Então, a gente volta ao passado, é engraçado porque o tempo passa rápido demais, né? Acho que eu fiz o mestrado em 90, eu sou da turma de 94, eu fiz em 2005, 10 anos depois. Então, na época do mestrado, eu escolhi fazer uma dissertação sobre dons espirituais. Eu vou trabalhar com a lição aqui, mas do meu jeito, tá? Quando ela vem com esse título, Possibilidades Ilimitadas, ela traz uma verdade embutida no estudo do tema dos dons. Possibilidades Ilimitadas é o título da lição da Escola Sabatina da semana que passou. Eu espero que todos vocês tenham a lição da Escola Sabatina, estudem, porque senão você está perdendo e perdendo muito. Perdendo muito. E tem aqui na lição, no meio da lição, um comentário que diz assim: o mesmo Deus que nos chama, sábado, para testemunhar e para servir, nos habilita para a tarefa. Ele concede dons espirituais a cada cristão. Deus não chama os habilitados, que se sentem autossuficientes, mas transforma e habilita aqueles a quem chama. Assim como ele dá a salvação gratuitamente a todos os que crerem, também lhes concede seus dons gratuitamente. Coisa linda, né? Deus chama e Deus habilita, Deus capacita. Os dons espirituais são as capacitações do Espírito para que você possa ter uma relevância na sua atuação no corpo de Cristo. É para isso. Então, todo cristão, quando ele batiza, ele recebe dons espirituais. Alguém perguntou para mim essa semana, pastor, quando que é possível quem não é cristão, quem não é um adventista, um cristão, uma pessoa conectada com Deus, receber dons espirituais? Eu disse, não. Se o dom espiritual, ele é chamado de espiritual porque ele é ele faz parte da experiência espiritual do indivíduo. Se o indivíduo não tem uma experiência espiritual, ele não tem dons espirituais. Dom espiritual não é só para adventista, né? Claro. É para o cristão sincero, dedicado, que foi batizado nas águas, na água e no Espírito, né? E o batismo é uma unção para a missão. Batismo é unção. E você então recebe a capacitação do Espírito Santo para receber dons espirituais. Você recebe a capacitação do Espírito Santo através dos dons espirituais para você ter habilidades que lhe capacitem para um ministério efetivo na obra de Deus. É para isso que servem os dons espirituais. Essa experiência só experimenta quem passa pelo novo nascimento. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele também concede habilidades para quem não é batizado, para quem é ateu, para quem não vai querer nada com Deus a vida toda. Mesmo essa pessoa também recebe habilitações, que são os talentos naturais. Talentosa toda pessoa é, porque ela recebe talento quando nasce, os talentos inatos, né? E depois tem os talentos adquiridos. Mas os talentos inatos recebe a pessoa quando nasce. E não importa se ela vai reconhecer que veio de Deus ou não, se ela vai usar para servir a Deus e a obra de Deus ou não,
toda pessoa que nasce recebe talentos. Você é uma pessoa talentosa. Você pode olhar no espelho e dizer, eu sou uma pessoa talentosa. A questão não é essa. A questão é, você já descobriu quais são os seus talentos? Eu não estou nem falando de dons, estou falando de talento. Você já descobriu quais são os seus talentos? Tem pessoas que passam pela vida e não descobrem quais são os seus talentos, não descobrem quais são os seus dons espirituais, compreende? E tem um grande prejuízo com isso. Porque repare uma coisa aqui, olha, quando você fizer uma lista para mim das pessoas mais bem-sucedidas que tem na Terra, se eu perguntar assim, olha, nos esportes, me dá o nome de uma pessoa bem-sucedida, quem pode me dar um nome? Nos esportes. Neymar, ok, no futebol, certo? Se você for para o tênis, você tem aqueles 3 que são os tops, né? Que sempre ganham tudo. Esqueci o nome agora, eu não me lembro o nome agora, mas... tem. Se você for para natação, você vai para o judô, cada área do esporte você tem os ícones, né? Os mais bem-sucedidos. Agora vamos para a literatura, um escritor bem-sucedido aí, por exemplo, que está no cenário nacional, mundial. Quem? Dá um nome para mim. Paulo Coelho, né? O estilão dele ali, bem próprio, mas é um escritor bem-sucedido, Augusto Cury, né? E tantos outros aí. Aí você vai, por exemplo, para a música. Me dá um nome de um cantor bem-sucedido, da igreja ou fora da igreja. Tanto faz. Né? Quem? Isso, o Gaither, né? Aquele grupo americano lá. Foi buscar longe, hein, Gilberto? O grupo Gaither lá, o pessoal gosta bastante. E tantos outros. No cenário nacional tem aí o Gonçalves, né? O Lidic e tantos outros aí, cantores, a Laura Morena. É impressionante como a riqueza da música brasileira, né? Na igreja também é muito lindo, são ministérios fantásticos desse pessoal que canta. Então, vamos parar por aqui. Sabe o que significa isso apenas? Que esse pessoal teve um encontro com o talento deles, inicialmente um talento. Imagine que nós não estamos falando de pessoas da igreja, um talento, e pegou esse talento, identificou e colocou em prática, e esse talento levou ele no topo da realização pessoal. As pessoas que estão no topo da realização pessoal, as honestas, só estão lá porque identificaram um talento ou 2 e exploraram ao máximo. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Só estão no topo da realização pessoal porque identificaram um talento e usaram o talento ao máximo. Veja a importância do talento. O talento é para nossa, a diferença de talento e dom. Agora, o talento é para nosso uso pessoal, para tirar proveito, inclusive comercial, profissional, para você ser relevante na sociedade, naquilo que você se propõe a fazer, na sua profissão, é talento, entende? Aquela pessoa que é um construtor, é um talento extraordinário, construir prédios e casas, e tantos detalhes, e a pessoa consegue ali fazer aquele negócio lá, né? É um talento. A pessoa que fabrica móveis é um talento, né, Gilberto? As pessoas que trabalham com vendas é um talento, né? Eu fui vendedor há muito tempo, tenho uma veia de vendedor ainda aqui rolando na minha que tem dia que dá uma vontade de, sabe? Eu saí com o Wesley umas semanas atrás, estava de férias com ele, comportando lá em Guarapuava, e fomos no porta a porta, Rosnei. Ficou só naquele negócio da ligação, ele te ligou, né? Eu vi lá ele tentando, aí a internet é ruim lá e tal, e ele vai te pegar, viu? Ele vai na tua casa, ele tá lá tá lá na casa da avó, mas ele vai na tua casa. Vou levar ele lá e vou ficar de fora só esperando ver o que dá. Mas beleza. Aí eu saí com ele no porta a porta. Vamos lá. Porta a porta é raiz, né? Comportagem raiz, é o mais duro. E aí a gente foi ali, batendo a porta e fazendo aquela pré-oferta para entrar na casa. 25 anos atrás eu comportei. Mas agora ele decidiu que queria comportar. Deu um estalo na cabeça do menino, né? 13 anos. Aí eu tive que acompanhar ele. Minha esposa estava lá no Bem Bom, na casa da mãe dela, no Balneário Barra do Sul, né?
E eu comportando lá em Guarapuava num frio de 6 graus. Um baiano aí, que festa que não foi. Mas estávamos lá, com chuva, inclusive um dia a gente saiu, peguei um Uber para ir para a minha rua, porque a gente tinha uma rua, né, específica. E aí a gente, da casa onde a gente estava morando com os comportores, peguei um Uber, fui para a rua, quando descemos na chuva, e fomos lá bater de porta a porta com um casaco de chuva aqueles de plástico, e fomos lá. E foi, olha, que experiência. Levamos muito não, sabe assim, de você ficar meio com a cara torta, assim, de tanto não. Mas levamos sim também, entramos nas casas, oramos com as pessoas, vendemos livro. Foi uma experiência fantástica, né? Vendas é uma... Comportagem não é só vendas, né? Comportagem é vendas, é missão e é também aprendizado de trabalho em equipe. É um negócio fantástico. Recomendo para você, para os seus filhos, esse ministério bonito. Talento é assim, você usa para tirar proveito pessoal. Você usa mais para você mesmo do que para os interesses do reino de Deus. Talento é para isso. Então descubra seus talentos. Você pode ter um talento extraordinário que vai te dar um resultado extraordinário, inclusive financeiro. Descubra seus talentos. Em que eu sou talentoso? Qual é a minha... Tem um autor que fala de zona de genialidade. Você tem que descobrir qual é a sua zona de genialidade. Compreende isso? A lição está usando um termo bacana. Possibilidades ilimitadas. É a mesma coisa, mesmo conceito. Qual é a sua zona de genialidade? Entende? Você pode fazer qualquer... Você pode ser um afiador de alfinete. Tem essa profissão não, né? Tem não? Afiador de alfinete. Parece que não dá muita coisa não, né? O cara ser afiador de ponta de alfinete. Mas você pode ser o melhor afiador de alfinete do Brasil. Eu não recomendo, tá? Mas vai lá que você queira fazer isso. Então seja o melhor afiador de alfinete se esse for o seu talento. Entende? Então fique esperto para o seu talento. Agora o dom espiritual. O dom espiritual ele é diferente um pouco. Por quê? É uma habilidade também, concedida por Deus para o ser humano, pela sua graça, mas a diferença é que o dom espiritual você usa especialmente para os interesses do reino de Deus e ocasionalmente para os seus interesses. Você pode usar um dom espiritual para os seus interesses? Pode, ocasionalmente, mas você usa especialmente para os interesses do reino de Deus. Então, por exemplo, esse pessoal que canta aí bonito a beça, grava um CD, vende um CDzinho, né? Ganha um dinheirinho com um CD, com um dom espiritual. Então, ocasionalmente, você pode usar o dom espiritual para o seu interesse pessoal. Não há problema nenhum nisso. Mas isso é extraordinário. Frequentemente, você usa o dom espiritual para os interesses do reino de Deus. O talento é o inverso. Você usa o talento especialmente, frequentemente para você e ocasionalmente você usa o talento para o reino de Deus, né? Por exemplo, Gilberto fabrica móveis personalizados, né? Então, eu fui lá pregar na igreja do seu funcionário lá, do seu amigo lá, viu? Na assembleia, domingo à noite. Ele falou ou não? Não, eu fui promovido lá, sabia? Eu fui pregar na igreja assembleia lá do funcionário do Gilberto, uma igrejinha de bairro lá e tal, mas assim, praticamente um pouquinho menor do que essa aqui. E tinha bastante gente. Aí eles mandaram um áudio, olha pastor, gostamos e tal, acho que eu vou recomendar você para pregar na sede. Eu falei, opa, fui promovido. Eles não entendem o que Deus planeja assim pra gente. Você é chamado para pregar na universidade e de repente receber essa oportunidade para pregar para uma igreja inteira. Pois é. Fui lá, preguei sobre o Espírito Santo. E eles gostaram. Mas muito bem. Então, o dom espiritual, o Gilberto produz móveis personalizados, aí ele pode usar esse talento ocasionalmente para algum interesse da igreja, do reino de Deus, mas ele vai usar isso para a vida dele, para a profissão dele, para o negócio dele, entende? Então a diferença é essa. Mas a lição, ela é muito rica, ela traz esses conceitos embutidos aqui e
ele fala dessa diversidade. O texto básico é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou te dar 3 capítulos que eu gostaria que você lesse. Antes que eu esqueça, vou recomendar para você. Eu mandei quinta-feira para vocês todos aqueles meus materiais do meu site, né? Porque eu lancei o site essa semana, escolhi essa semana porque, né, tinha a ver com o tema dos dons. Eu tenho trabalhado com esse site há muitos anos, inclusive um rapaz de Cianorte que há mais de 10 anos atrás me ajudou com esse site, ele falou, pastor, finalmente e tal. Eu falei, finalmente. Então, assim, mais de 10 anos que eu venho juntando conteúdos, materiais e colocando num ambiente online, né, e tal. Aí, finalmente, alguém me ajudou aqui esse ano, o Leandro, né, acho que ele já frequentou aqui, aquele Leandro magrinho lá, que é amigo do Paulo. Ele me ajudou a finalizar e tal, e tá lá. É um site simples, ele só fala de um assunto, dom espiritual. Mas eu tenho muita coisa para colocar lá, já coloquei bastante coisa, e tem bastante coisa para colocar. Quando você precisar de alguma coisa nesse tema, vá lá, inclusive livros inteiros, né? Na seção de livros lá tem uns 30 livros. Eu tenho, sem medo de errar, uns 5.000 livros para colocar lá, de vários assuntos, né? Dos dons deve ter uns 15, mas tem uns 5.000 livros para colocar ali, muita coisa, muito material. Vou colocando aos poucos, né? De vez em quando você dá uma olhada lá. Mas veja, esse tópico aqui, olha, a diversidade dos dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Efésios 4 e Romanos 12. Leia esses 3 capítulos depois em casa. Efésios 4, Romanos 12 e primeira carta de Paulo aos Coríntios 12. Os 3 principais capítulos sobre os dons espirituais na Bíblia. Muito interessante. E Paulo fala lá em Coríntios que há uma diversidade de dons, né? O corpo de Cristo não é um grupo homogêneo, diz a lição aqui. Não é um clube de campo com pessoas da mesma origem e mesmo pensamento. É um movimento dinâmico de pessoas com diferentes dons, unidos no amor a Cristo e às Escrituras e comprometidas em compartilhar seu amor e verdade com o mundo. Coisa linda isso aqui, não? É uma diversidade. Você vê isso claramente lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios fala da diversidade, mas também fala da unidade no corpo de Cristo. E fala de um outro elemento que o autor não tocou aqui, que é a interdependência. Na verdade é assim, quando você tem diversidade e tem unidade, é porque existe interdependência. Você entende os 3 conceitos, né? Diversidade porque são variados dons e habilidades. Cada um tem o seu, é um mosaico, né? É um jardim florido, colorido, de muitas flores diferentes. Então, cada um tem aqui seus talentos, seus dons diferentes. O Alexandre tem dons e talentos que o Rosdei não tem, o Gilberto tem dons e talentos que nenhum dos dois tem, e por aí vai. Cada um de vocês tem dons e talentos que os outros não têm. Essa é a diversidade. Lá em 1 Coríntios 12, verso 11, dá uma lida para mim, quem tem uma Bíblia fácil aí. 1 Coríntios 12, verso 11, olha o que Paulo diz ali, interessante. Pode ler aqui. Olha que coisa linda. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, como ele quer. O verso 18 diz a mesma coisa, confira lá. O Espírito Santo distribui os dons como ele quer, como lhe apraz. Compreende? Então, ele é soberano na distribuição dos dons. Ele é soberano. E aí há uma diversidade. Para que essa diversidade? Alguém pode me dizer? Por que tem diversidade de dons? Para não ser todos iguais. O que mais? Para completar, exatamente. Muito bom. Para a obra de Deus ter mais, né, perfeita, ter mais ministérios variados, né? Exatamente isso.
Deus da diversidade. Mas veja, a unidade, por que a unidade? Porque eles se complementam, né? Unidade. Aí, quando você tem diversidade e unidade, o casamento da diversidade com a unidade gera uma coisa chamada interdependência. Interdependência é assim, olha, eu dependo do Rosnei. Rosnei depende do Gilberto, o Gilberto depende de mim. Então eu não só dependo de alguém, alguém também depende de mim. E isso faz uma rede que nos conecta, entende? Isso chama interdependência. Repare que não entra uma palavra, independência. Independência não entra. Tem outra palavra que não entra no corpo de Cristo, no contexto dos dons. Não entra independência. Também não entra, sabe o quê? Dependência. Dependência não entra. Ninguém o que é dependente? Eu dependo de vocês e ninguém depende de mim. Então eu só sou dependente. Não, nenhum de vocês é dependente no contexto do corpo de Cristo. Mas também nós não somos independentes. Eu trabalho sozinho, não preciso de ninguém. Não somos independentes e nem somos dependentes. Nós somos interdependentes. Eu dependo e alguém depende de mim também. Então a gente recebe e a gente também oferece alguma coisa para enriquecer o corpo de Cristo. Essa interdependência é promovida por isso aqui, diversidade e unidade. Ok? E é muito lindo esse negócio aqui. O doador de todos os dons é o Espírito Santo. Nós já vimos aí no verso 11, no verso 18. Quem pode ler o verso 18 para mim aí? Da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Verso 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Entende, queridos? Então, é Deus que faz essa distribuição, como lhe aprouve ou como lhe aprouver. Deus coloca como Ele quer. Essa é a verdade, né? Então, Ele é o doador de todos os dons. O propósito dos dons espirituais. Me dá para mim aqui. Os dons espirituais na igreja têm propósitos, têm razões. Me fala uma razão que você acha que, por que Deus coloca dons na vida dos membros. Pode falar, irmão Nelson. Ok, muito bom. Com certeza, é isso mesmo. Aperfeiçoamento. Efésios 4, Paulo fala disso. O aperfeiçoamento dos santos. O que mais? Para salvar pessoas. Com certeza. No uso dos seus dons espirituais, Ontem eu fiz uma live lá com o Ronaldo Neso sobre o assunto dos dons. Está no Facebook da Novo Tempo. Foi bem interessante. Se você puder depois, entre lá no Facebook. Deu para ouvir, né? Então, eu falei sobre isso com ele lá. Quando você se qualifica com os dons espirituais e sai para a missão, você sai mais preparado. Você pega todo o seu potencial, seus diferenciais. Eu falei uma linguagem do ambiente empresarial, que é diferencial competitivo, tá? Diferenciais, pode não ser competitivo, nós não estamos em competição, mas é um diferencial. Quando você pega suas habilidades, seus dons, coloca na mala, na pasta e sai para a missão, consciente dos seus dons, você está muito mais preparado para falar com as pessoas, muito mais. A gente comete erros no campo missionário porque não está levando junto com a gente nossas habilidades. Vai assim meio estabanadão, meio distraído, sabe? Aí chega lá no campo missionário e tem problema. Porque não está usando os seus dons. Quando você vai para o campo missionário usando os dons, você vai muito mais preparado. Você vai salvar mais pessoas. Com certeza. Para que mais servem os dons? Me digam. A lição diz que é para nutrir e fortalecer a igreja. Para? Exatamente, com certeza. Nutrir e fortalecer a igreja. Você vê que coisa linda? Quem souber mais alguma coisa para contribuir, pode falar de para que servem os dons, fica à vontade. Mas é isso mesmo, tudo isso, né?
Os dons glorificam o nome de Deus, os dons edificam a igreja, os dons expandem o reino de Deus aqui na terra, alcançam pessoas para a salvação dessas pessoas, né? Os dons edificam o crente, ele se aperfeiçoa no ministério que ele está desempenhando. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu já falei aqui uma vez, pregando aqui um outro tema. A diferença de uma igreja forte e de uma igreja fraca, principal, tem muitas diferenças. Mas eu vou falar disso à tarde um pouquinho no nosso bate-papo. À tarde eu não vou, a gente vai conversar, tá? Mas eu vou só fazer uma reflexão bíblica breve em cima desse tópico aqui, olha. Tem muitas diferenças entre uma igreja fraca e uma igreja forte, igreja local. A diferença básica para mim, a mais que chama a minha atenção, é a quantidade e qualidade dos ministérios que a igreja tem em funcionamento. Isso para mim é o que mais faz diferença. Igreja forte e igreja fraca. O que faz diferença? Os ministérios em quantidade e qualidade que estão vibrando, dinâmicos na igreja. Isso define se a igreja é fraca ou forte. Não é, eu vou trazer para vocês. Tem alguns conceitos por aí de igreja forte. Aqui tem mais gente. Aqui tem mais gente? Ok, então solta um carro de som oferecendo sorvete, bolo e presente para todo mundo todo dia de culto. Vai encher isso aqui. Mas isso transforma a igreja numa igreja forte? Não transforma. Então não é a questão de mais gente. As pessoas podem vir pelos motivos equivocados, né? E por aí vai. Tem alguns conceitos aí errados de igreja forte. Vamos conversar um pouquinho à tarde. Mas para mim é a questão dos ministérios, sabe? Então, quanto mais as pessoas identificarem seus dons espirituais, mais ministérios elas vão ter em funcionamento na igreja. E isso vai fazer uma tremenda diferença. Agora vamos falar sobre descobrir seus dons. Olha, descobrir os dons, você precisa... O que para descobrir os dons? Me falem aí. Eu não vou ficar aqui falando sozinho. Dá uma dica. Para descobrir os dons, o que é que tem que fazer? Como? Se dispor. Exatamente. Ter interesse nesse assunto. E reconheçamos, irmãos. Vamos reconhecer. Vamos ser humildes. Tem bastante gente na igreja, não sei quem nem quantos, que há muito tempo não tem interesse nesse assunto dos dons. A gente passa batido, né? Não precisa levantar a mão. Mas o interesse no assunto dos dons na vida de muita gente é mínimo. É quase zero, tá? Então tem que ter interesse nesse tema. Estão vendo que ele é importante, né? Eu já enxerguei isso há 20 anos atrás. E venho tentando ajudar a igreja, mas eu, né, minha influência é pequenininha, faço o que eu posso. Mas vamos lá, tem interesse. O que mais para você descobrir os dons? Orar, pedindo a Deus que conceda dons e que você descubra, saiba quais são os seus dons, né? O que mais para descobrir os dons? O interesse que a Sandra falou é você estudar alguma coisa sobre dons, começar a estudar, gastar tempo descobrindo, estudando, lendo na Bíblia, em bons livros. Comece lendo sobre os dons. Eu vou passar um semestre lendo sobre dons. Vou ler alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Esse semestre eu vou dedicar, até o final do ano, eu vou me dedicar lendo materiais sobre dons. Ok? Se você quiser, eu mando 1000 páginas para você. Gratuito. Então, eu quero ler... Aí você começa. Eu não entendo... Paulo diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Olha o que Paulo diz. Irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. Olha que recado de Paulo. Não quero que sejais ignorantes. Ou seja, não quero que vocês desconheçam, vocês ignorem o assunto dos dons. Então, faça um plano, estude esse assunto durante algum tempo para você absorver. Entendeu? Ok. Então, conhecer os dons e orar a Deus para que Ele te revele quais são os seus dons espirituais, os seus, né? Tem centenas de dons, quais são os seus, né? E agora você vai transformar esses dons em ministérios. Ok, eu descobri meus dons, de que maneira eu posso transformar esses dons num serviço
para a obra de Deus, para o reino de Deus. De que maneira? Aí você vai trabalhar nessa direção, entendeu? Mas você tem que clamar, que buscar, que se interessar, que estudar e que também procurar tornar o seu dom uma prática na igreja, ok? Por último, desenvolvendo os dons. A lição diz assim, olha, os talentos, a parábola tem um ponto crucial, os talentos que eles receberam não eram deles, pertenciam a outra pessoa, que lhes tinha dado a incumbência de administrá-los. Aqui está falando da parábola dos talentos. Eu vou pregar agora na igreja do Ebenezer. O meu tema vai ser parábola dos talentos. E eu quero trabalhar esse conceito da parábola. É impressionante quanta coisa bonita tem na parábola dos talentos. Eu vou gravar e depois eu vou mandar para vocês. Parábola dos talentos, de Mateus 25. Você desenvolve os seus dons, colocando eles em prática a serviço do reino de Deus. Aí você desenvolve. Ok? Então, nenhum de nós foi deixado de fora desse grande plano de Deus, queridos. Nenhum de nós foi deixado de fora. Todos nós temos dons. E é o desejo de Deus que você identifique os seus e coloque em prática a serviço dele. Com certeza, seremos cobrados. A lição tem na sexta-feira, né? Parece? Quinta-feira, uma frase aqui bem delicada. E eu tenho uma que eu separei agora de manhã para ler lá no meu sermão. É impressionante, viu? Não, todos na igreja que se passaram pelo novo nascimento têm um dom espiritual. Todos têm, ok? Não tem nenhum que ficou de fora. Agora, a lição tratou disso. Se você não usa o que você tem, na parábola do talento, tá assim, você perde. Porque você não vai... Na história da igreja nós temos um momento da história, lembra quando aqueles dois, Hazen Foss e William Foy, receberam o dom de profecia? Fizeram o quê? Enterraram, não aceitaram o chamado. Aí o chamado foi para outra pessoa, aquela menina de 17 anos, né? E ela aceitou. Hazen Foss e William Foy perderam. Seriam os instrumentos que Deus iria usar, mas tiveram medo e o dom foi tirado deles. Então cuidado, todos temos, mas se a gente vacilar sem usar, perde. Enterra. Exatamente. Irmãos, Deus abençoe vocês, tenham um bom culto.